Bom dia, queridos. Quero considerar com vocês hoje uma questão que diz respeito a todos nós. Pouco importa se alguém se considera imune a este problema, a palavra de Deus nos diz que esta doença, ela acomete a todos nós. E ela se chama pecado. E é a mais antiga de todas as doenças e é a causadora de toda a desgraça que existe no mundo. E a palavra de Deus nos diz que se alguém disser que não peca, este engana-se a si mesmo e a verdade não está no seu coração. Isso está dito pelo apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 8. Mas ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Davi vai dizer no Salmo que enquanto ele calou o seu pecado, enquanto ele escondeu o seu pecado, ele diz: o meu vigor se tornou em sequidão de estio e foi como podridão nos meus ossos. Salomão vai dizer: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, ao mesmo tempo que nós temos um diagnóstico que nos atinge a todos, nós temos um tratamento que nos cura a todos. E o diagnóstico é: todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas afinal de contas, o que é esse tal de pecado? Quando eu era menino, a gente tinha que estudar catecismo. E a pergunta de número 14 do catecismo era: o que é pecado? E a resposta era: pecado é qualquer falta de conformidade para com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. Trocando em miúdos, pecado, queridos, é o descumprimento da vontade de Deus revelada na sua palavra. Não há como alguém saber se está pecando ou se não está pecando, se ele ignora o que Deus disse que é certo e o que Deus diz que é errado. Portanto, tocar esta vida sem conhecer a palavra de Deus é um grande exercício de adivinhação teológica. E é possível que você sinceramente esteja fazendo algo que você pensa que está de conformidade com a lei de Deus, até a hora em que você abre a palavra e vê que o que você está fazendo é frontalmente contrário àquilo que Deus já revelou. Não esqueça as palavras de Tiago na sua carta, no capítulo 1, ele diz: cada um é tentado quando atraído pela sua própria cobiça. Nós somos traídos pela nossa vontade, pelo nosso querer, pelo nosso gostar, e somos atraídos a atender, a satisfazer aquilo que nos dá prazer. E muitas vezes, na busca de satisfazer o que nos dá prazer, nós estamos fazendo o que dá desprazer a Deus. Tiago diz: cada um peca quando é atraído pela sua própria cobiça. E então a cobiça gera a concupiscência, e esta, ao ser praticada, gera o pecado. O pecado é consumado depois de ser gerado na nossa mente e no nosso coração. Ele é consumado nas palavras que a gente diz, nos atos que a gente pratica ou na omissão
de fazer algo que deveríamos fazer ou de dizer algo que deveríamos dizer. Então não confie no seu próprio julgamento, porque o seu julgamento é cúmplice da sua vontade. E você, de um modo geral, pensa que o certo é aquilo que você gosta, mas isso não tem nada a ver com pecado. Pecado é definido pela obediência ou transgressão da vontade de Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Senhor de toda a verdade, o único que sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Então, queridos, precisamos tratar seriamente deste assunto. E o modo de tratar seriamente deste assunto é o tempo inteiro compararmos a nossa vida, aquilo que Deus diz, aquilo que Deus revela na sua palavra. Isto sim vai definir se o que eu gosto ou o que eu faço é segundo a vontade de Deus ou é apenas segundo a minha vontade. E isto definirá se é pecado ou se não é pecado. Trate seriamente com pecado. Pecado é algo tão grave que fez com que Deus precisasse gerar um filho para morrer como um malfeitor pregado em uma cruz. É até aí onde o pecado é capaz de nos levar. Mas a cruz também tem uma segunda mensagem. É até lá onde Deus é capaz de ir para nos salvar. Mas este Deus que nos ama tanto e que foi capaz de ir até o Calvário para nos salvar da culpa do pecado, Ele trata seriamente com pecadores que não querem se arrepender, com pecadores que vivem no pecado, com pecadores que acham que estão certos, mas desconhecem a vontade de Deus. O que confessa as suas transgressões encontra perdão. Deus diz no livro de Isaías: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão branco como a lã. Ainda que seja como carmesim, se tornarão alvos como a neve. Mas é preciso confessar e é preciso abandonar. É preciso romper. Não há possibilidade de manter uma relação pacífica com o pecado. Precisamos buscar cada dia mais viver de conformidade com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com a revelação de Deus. Aí estaremos nos afastando de uma vida inteira de pecado. Deus te abençoe e te dê coragem para enfrentar esta luta e te dê forças para a vencer. Palavra de Deus e a graça de Deus vem em nosso socorro. Deus te abençoe. Estou torcendo por você. Torça por mim também.